Bom dia! Hoje nós vamos conversar com o contador Alex Visoto, que é presidente do Conselho de Segurança de Capão da Canoa, é secretário da Associação dos Contadores de Capão da Canoa e também delegado representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Bom dia, Alex! Bom dia, Medina. Tudo bem? Prazer estar aqui. Uma satisfação é toda nossa. O motivo de nós trazermos o Alex hoje ao Litoral News é que no dia de hoje, segunda-feira, dia 17, começa a correr o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda tem que ser declarado e nós temos um prazo de entrega, ele começa a correr hoje. Qual é esse prazo, Alex? Ele começa no dia 17 de março e termina no dia 30 de maio, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Olha só, e existe alguma novidade para o imposto de renda de 2025? Na grande maioria, não. A grande maioria continua como tem sido nos últimos anos. Houveram, sim, algumas novidades. Nós temos novidades em relação a códigos de bens, códigos de criptomoedas, que a Receita Federal deu mais uma afunilada, assim, deixou mais identificável alguns bens, como, por exemplo, garagem nos apartamentos, né? Compra um apartamento. Quem possui Bitcoin, por exemplo, tem um código para Bitcoin? Isso, tem um código específico para algumas criptos, né? Sim. E eles ampliaram esses códigos também. Já existiam, e eles Sim. ampliaram o leque de códigos. Isso é uma coisa que tem que cuidar, de repente reenquadrar, né? Sim. Dentro da sua declaração do ano anterior. Isso é um simples, né, troca de enquadramento de código, não gera imposto, não gera nenhuma declaração acessória, é só para ficar dentro do código adequado. Maravilha. E quem está isento do imposto de renda? Bom, nós temos algumas situações. Rendimentos tributáveis até R$ 33.888 no ano estão isentos de entregar a declaração do imposto de renda. Ou seja, quem ganha entre R$ 2.000 e R$ 2.500 por mês? Exatamente, pode estar dentro dessa isenção. O que ocorre é, uma pessoa que ganha aí 2.000 por mês, mais ou menos, num determinado mês teve um acréscimo de salário. Sim. Chegou a R$ 3.000. Essa pessoa vai ter imposto retido na fonte. Essa é a obrigação legal. Mas durante o ano, ficou dentro desse limite de R$ 33.888. Neste caso, a pessoa está isenta de fazer a sua declaração. E então ela faz se ela quiser, olhando só para o rendimento tributável, né? Naturalmente, existem outros atributos que temos que analisar. Mas olhando só para isso, ela decide se faz ou não a declaração. Se ela fizer, ela pode receber essa restituição de volta. Pode ser que integral ou parcial. Ou seja, mesmo ela não estando na faixa de obrigatoriedade de declarar, se declarar, ela pode obter restituição. Exatamente. Uma coisa que é bom ficar claro também é que o limite de obrigatoriedade é esse. O que não significa, que é justamente o que a gente está falando, que quem ganha menos que isso não possa declarar. Então, qualquer cidadão que tenha uma renda, ele pode declarar. É um direito declarar? Exato. Fantástico. E em relação à propriedade de bens, existe algum parâmetro que me obriga a declarar se eu tenho, por exemplo, imóveis ou propriedades? Sim. O fato de ter imóveis por si só não é uma obrigatoriedade, desde que o limite do seu patrimônio não ultrapasse R$ 800.000. Como assim? Se eu tiver uma terrinha... Beleza, essa terrinha vale 100, 200, 300 mil reais, eu tenho mais um carro que vale mais 100 mil, eu tenho mais um dinheirinho aplicado, guardado na poupança, coisa e tal. Somou todos os seus bens, está inferior a 800 mil reais, ganha menos de R$ 33.888, está isento de fazer a declaração. Mas existem outros detalhes que nós precisamos atentar. Por exemplo, quais seriam esses detalhes? A pessoa ganha menos de 33 mil, o patrimônio dela é inferior a 800 mil reais, mas ela teve uma alienação de um bem móvel ou imóvel durante o ano. Por exemplo, ela tinha um apartamento e vendeu aquele, comprou outro, ou tinha dois. Transmissão de bens. Exatamente. Então, quando ela faz a venda de um bem, né, a alienação, porque pode ser uma permuta, quando faz a alienação desse bem, ela está obrigada a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Porém, antes disso, tem uma outra declaração que não é objeto do nosso tema aqui, que é o GCAP. Mas os contadores aí estão habituados com isso. Primeiro faz a venda do bem, preenche o GCAP, apura se deu imposto a pagar ou não, porque o imposto já vence no mês seguinte ao recebimento. E depois, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, é que essa informação vai ser transmitida para a Receita Federal. Bom, em 2025, Alex, nós tivemos uma situação de solidariedade. Muitas pessoas recebendo doações
para ajudar famílias que perderam absolutamente tudo, uma situação trágica da enchente na região metropolitana, em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas. Então, pessoas recebendo doações, repassando doações, comprando colchões, mantimentos, água. Essas doações são tributáveis? Bom, Tem que serem declaradas? Então, se nós formos seguir a risca, a letra fria da lei, sim, tá? Quem faz a doação é o responsável pelo recolhimento do imposto. Existe sim um limite que te dá isenção aí dessa doação, porém existem pessoas que doaram valores bem expressivos, assim como tem pessoas que centralizaram o recebimento dessas doações, né? Então, pessoas que receberam no seu CPF milhares de doações. Exatamente. Então, por uma questão de bom senso, né? Quem fez a doação guarda os comprovantes do que doou. Mas mais ainda, quem recebeu a doação para retransmitir, né? Aquele centralizador. Quem recebeu a doação é que tem que, no fim das contas, dar conta desse imposto. Não. O imposto quem paga é quem doa. Isso. O que eu estou dizendo digamos que eu, Alex, fui uma pessoa muito envolvida com o processo. Sim. Então, o meu CPF recebeu muito Pix. Sim. E aí, esse dinheiro que eu recebi, eu comprei mantimentos, colchões, né? Coisas para serem destinadas para as pessoas necessitadas. O que acontece? Como eu recebi esse dinheiro, ele não é minha renda, ele não é meu. Ele só transitou pela minha conta para que eu pudesse retransmitir. Então, assim, via de regra, eu recebi dinheiro na minha conta, eu não pago imposto, mas eu destinei ele. No momento em que eu destino, eu deveria pagar o imposto. Só que isso é uma situação de calamidade pública. Então, todos sabemos disso, né? Ou seja, o fisco também sabe disso. O fisco também sabe, mas num contexto extremamente digital, de carteiras digitais, né, em que nós não temos o comprovante físico, como eu guardo o comprovante? Muito Qual bem. é a tua orientação? O extrato bancário, né, para quem recebeu essa doação e retransmitiu ela em dinheiro, né, em espécie. Guarda o extrato bancário, guarda os comprovantes de que esse dinheiro entrou na sua conta, guarda a nota fiscal e os comprovantes, caso tenha destinado em dinheiro, e os comprovantes para onde foi. Guarde isso no mínimo por 5 anos, então isso aconteceu em 2024. Tem que ser impresso em papel, não pode ser aquele papelzinho amarelo. Né? Faz um arquivo, guarda na nuvem, imprime, né, como o senhor acabou de dizer, através de uma impressora, porque aquela impressora térmica ela apaga em pouco tempo. Então, assim, procure guardar documentos, pelo menos por 5 anos. Então, nós tivemos isso em 2024, entrega a declaração em 2025, só em 2030 é que realmente você vai estar... Possivelmente na nuvem ainda seja o método mais barato e eficiente, né? Pode ser. Para não se perder documentos. Né? Exatamente. Ou imprime ou guarda na nuvem, né? Por quem passou por enchente e perdeu muitos documentos, eu posso lhe garantir que aqueles que estavam na nuvem sobreviveram. Exatamente. Sobreviveram. Vamos lá. A declaração pré-preenchida. O que é essa tal de declaração pré-preenchida? Ela facilita a minha vida ou não é bem assim? Facilita, com certeza. E a declaração pré-preenchida nada mais é do que uma declaração de imposto de renda, porém, a própria Receita ela recebe informações de diversos órgãos, de diversas declarações acessórias que são feitas normalmente pelas contabilidades. Recebe de bancos informações? Recebe de bancos, recebe de cartão de crédito, recebe da fonte pagadora da empresa a qual você trabalha de carteira assinada, como autônomo, recebe... No caso do funcionário público, da próprio órgão. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos o e-social. O que é o e-social? É a folha de pagamento eletrônica. Então, tudo que é gerado mensalmente através... que vai no seu contra-cheque ali, salário, hora extra, insalubridade, adicional noturno, isso tudo está numa folha de pagamento eletrônica no e-social que está hospedado no site da Receita Federal. Então ela recebe essas informações de diversas fontes e disponibiliza na declaração pré-preenchida. Cabe ao contribuinte ou a pessoa que estiver preenchendo a declaração ir lá e verificar se aquilo é real. Por exemplo, consta lá na minha declaração que eu tenho um bem. Porque até isso, tá? Até os bens vêm para a declaração. Claro. Por quê? Porque transitou pelo registro de imóveis. Havíamos conversado sobre isso, até 800 mil.
Isso, não, mas isso é isso. Bens Então, imóveis. isso é um outro detalhe. Como que a Receita sabe que eu tenho um imóvel? Quando passa pelo cartório, ele tem que fazer uma declaração chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Sim. Então a Receita vai saber que eu adquiri um imóvel. Mas daqui a pouco eu não adquiri aquele imóvel. Ele transitou pelo meu nome, eu já repassei, mas repassei através de um contrato particular e não de uma Um escritura. arrendamento. Não, mas aí continua sendo meu. É só se eu transmitir ele para um terceiro. Então, cabe ao contribuinte ir lá e conferir se a informação está certa. Para quem tem pouco movimento, é basicamente conferir e transmitir. Agora, para quem tem mais movimento, tem diversos bens, aí tem que ter um olhar bem mais atento. Eu já não recomendaria para preencher. Ter o contador é muitas vezes muito importante, né? Ter essa conversa com o contador é fundamental. Né? Com certeza. Certo. Sobre isenção, Alex, quem tem direito à isenção? Isenção, nós estamos falando no caso de... Isenção do imposto de renda. Do imposto de renda, muito bem. Nós temos, através de lei, algumas isenções... associadas a doenças. Exatamente, tá? Como que isso acontece? Uma pessoa que está em benefício previdenciário, no momento que ela entra com o pedido de benefício previdenciário, sim, e comprova o motivo... Aquilo que eles chamam de encostado. Isso, exatamente. Antigamente se falava assim. Então, solicito lá meu benefício e eu tenho uma dessas situações que estão isentas de rendimentos, tá? Câncer, por exemplo. Câncer. Mas tem... Fibromialgias agudas. Exato, exatamente. Ao solicitar o benefício para a Previdência, quem é a tua fonte pagadora? A Previdência. Sim. Então, a Previdência, sabendo disso, ela já vai lançar o teu rendimento como isento. E esse rendimento vai para a Receita Federal. Digamos que a pessoa seja isenta por ter câncer e se curou do câncer, e está tendo uma atividade remunerada. A atividade remunerada não é isenta de imposto de renda. Só a pensão que ela recebe por ter se encostado. É isso que acontece? Exatamente. Isso? Só que se ela se recuperou, ela vai deixar de ter o benefício. Ela deixa de ter o benefício? Exatamente. Se ela se recuperou, ela já está apta, né? Ela não tem mais aquela... Porque o câncer pode voltar? Pode, mas aí é um outro processo, né? Certo. No momento que, felizmente, hoje tem cura, né? Então, graças a Deus. Curou, a pessoa volta à condição de tributável. Assim como uma pessoa que caiu de moto e fraturou o fêmur. Exatamente. Vai precisar ficar 6 meses sem trabalhar. Neste período, ela vai receber o benefício dela, mas ela se recuperou, o benefício cessa. Claro, nesse caso não tem isenção. Só estou usando um exemplo que no momento que cessa o benefício é porque a pessoa está apta a retornar às suas atividades. E a outra situação, falando agora de um lado do bem, essa questão da destinação do imposto de renda para fundo do idoso, fundo da criança, como funciona isso? Aqui em Capão da Canoa as pessoas podem ter, em Tramandaí, no litoral as pessoas podem destinar nos municípios o imposto de renda a essas entidades? Muito bem, Medina. Esse é um ponto muito importante e principalmente para a sociedade mais necessitada. Para os contribuintes que entregam a sua declaração através da declaração completa do imposto de renda, que nós temos 2 versões, a completa e a simplificada. Para quem entrega na completa, ela tem a opção de destinar até 6% do imposto devido para estas 2 entidades. Sim. O ECA, que é... 3%. 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% para o Estatuto do Idoso. Exatamente. É isso. Isso. Então, eu estou fazendo a minha declaração, ela é modelo completo. Sim. E eu verifiquei que tenho restituição. Ou seja... Isso me torna elegível a restituição de imposto? Destiná-lo? Já vou te explicar isso, e eu quero justamente explicar isso porque é um motivo de confusão de muitas pessoas. Sim. Fiz a minha declaração de imposto de renda e ao terminá-la, eu verifiquei que eu tenho imposto a receber, sim, ou seja, a restituir. Não posso destinar? Pelo contrário, posso. Por quê? Porque a restituição que eu tenho é porque foi retido de mim mais do que eu devia. Sim. Mas se não tivesse sido retido, eu devia um determinado valor. Certo. É sobre esse valor que é calculado estes 3% para cada uma das entidades. Sobre o valor da restituição? Não, o valor do imposto devido. Devido, isso. Claro. Vamos supor que assim, eu não tive nada retido na fonte.
e foi apurado que eu devo R$ 500 de imposto de renda a pagar. Sim. Se eu não tive nada retido, eu tenho que pagar os R$ 500. Ok. Agora, digamos que houve retenção durante o ano e foi retido R$ 600. O meu valor a pagar é 500. Como foi retido 600, eu tenho 100 a receber. Certo. Mas perceba que se eu não tivesse tido a retenção, eu teria que pagar os 500. É sobre esse 500 que é calculado os 3%. E qualquer pessoa pode destinar, física e jurídica? Sim, mas aqui a gente está falando apenas do imposto de renda da pessoa física. A pessoa jurídica também pode em outro momento, tá? E também é dedutível do imposto de renda. Normalmente quem faz isso é quem trabalha com tributação no lucro real. Por quê? Porque ele também pode abater do seu imposto, claro. Entende? Mas não é aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Sendo bem objetivo, é um bom negócio destinar? Com certeza. Neste caso aqui, ele é maravilhoso. Por quê? Não sai do seu bolso. A sociedade se beneficia, não sai nada que não já tenha saído do seu bolso. Pelo contrário, em qualquer situação não sai nada do seu bolso, tá? Sim. Você vai ter que pagar? Sim, vai ter que pagar. Por quê? Porque existe a necessidade do recolhimento para que o dinheiro vá para o fundo, tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que esse dinheiro fica naquele município que você destinou. Ou seja, vou fazer a minha destinação. Eu entro lá e escolho o estado do Rio Grande do Sul. Quando eu escolho o estado do Rio Grande do Sul, eu posso escolher o município. Se eu não quiser escolher o município, ele vai para o fundo do estado. Mas eu escolho o município. Vou lá e procuro o município Capão da Canoa. Perfeito, ele está lá, por quê? Porque nós temos os dois fundos habilitados a receber esses recursos. Se tiver alguma cidade, né? Moro na cidade Y, e essa cidade eu procurei na lista e ela não aparece na lista lá para destinação. Naquele ano você não vai ter mais o que fazer, tu vai destinar para outra. Fantástico. Né? Mas procure o poder municipal, o executivo, e solicite a eles que providenciem o cadastro do Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo Idoso. Esse município Federal passa a receber esse recurso, o recurso fica direto no município, não vai para o federal. Bom assunto para os vereadores fiscalizarem. Olha, eu poderia conversar com o Alex aqui por horas, o assunto imposto é um assunto muito interessante. Certamente, Alex, já estás convidado a voltar ao Litoral News, quando nós estivermos mais próximos do prazo final, lá em maio, quando começar a apertar o cinto para entregar o imposto de renda. Eu vou lhe pedir que retorne aqui para conversar mais com a gente. E com essa entrevista, nós encerramos o Litoral News desta segunda-feira. Um bom dia.